Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Sejam muito bem-vindos ao Podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou recebendo aqui o Ricardo Neves. O Ricardo é meu amigo de longa data e ele é o fundador também da Oca Coliving. Convidei ele para a gente conversar um pouquinho sobre economia colaborativa e como é que está desenvolvendo o negócio dele, que é uma ideia que eu achei excepcional e está crescendo tanto aí ao longo do último ano. Ricardo, seja muito bem-vindo, cara. Conta um pouquinho da tua história pro pessoal, como é que começou o estudo da Oca e, enfim, como é que tu tá hoje em dia. Show. Bom, muito obrigado pela oportunidade, querido Eduardo, Dudes, para os mais íntimos. Mandar um abraço também pro pessoal que tá ouvindo. Essa aqui é a primeira vez que a gente faz algum trabalho assim de podcast e é sempre bom ter experiências novas aí, especialmente nesse ramo de áudio, que é os podcasts. Então, como é que eu vou resumir o universo em um quartinho? A Oca, ela começou de uma forma indireta, ela começou há 10 anos atrás já, quando eu decidi sair do Brasil e morar fora. Então, eu moro assim, eu moro de uma maneira compartilhada já há 10 anos. Mas a primeira vez que eu caí de cabeça mesmo e no olho do furacão, digamos, desse tipo de vida, foi quando eu comecei a morar fora há 10 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. Fui morar 1 ano nos Estados Unidos e 1 ano em Denver, nos Estados Unidos, e 2 anos em Londres, onde eu terminei a faculdade. E lá, querendo ou não, ali foi plantada a semente fundamental, assim, da ideia. Porque eu cheguei num país, eu cheguei numa cidade que eu não tinha praticamente nenhum contato social, tive que começar do zero, mas eu tinha esse ambiente das casas compartilhadas, que lá fora é muito comum, que eu dividia, qualquer uma das casas, eu dividia com mais de 5 pessoas facilmente. Então, ali eu já caí de cara nesse conceito e comecei a perceber que eu gosto muito. Comecei a perceber também, não muito naquela época, né? Naquela época eu acho que até eu colaborava para a bagunça do lugar. Hoje eu atuo na gestão, mas naquela época eu colaborava bastante. Mas eu comecei a perceber como é que era a experiência de morar com outras pessoas e quais eram os limites da harmonia e quais eram os limites dos problemas. Então, ali foi a semente fundamental dessa questão. E o que acontece também de um lado profissional e pessoal é que a minha família já trabalha com imóveis há muito tempo. Meu pai é corretor, tem imobiliária há 40 anos. Desde que eu me conheço por gente, a gente conversa sobre imóveis na hora do almoço, na hora do jantar. E, obviamente, a partir dos meus 18, 19 anos, eu comecei a trabalhar bastante nessa área com ele, que era, tecnicamente, né, seguir o caminho do pai. E durante alguns anos eu segui esse caminho, inclusive quando eu voltei para o Brasil, só que eu segui um caminho que era mais corporativo dessa área imobiliária, porque nossa imobiliária ela tratava muito mais de vendas de terrenos para a construção de grandes prédios, médios e grandes prédios. E em 2014, já alguns anos depois de ter morado em Londres, eu começou a florescer esse sonho de desenvolver alguma ideia de moradia estudantil, de fato também como uma oportunidade de negócio, mas muito também pela questão de resolver um problema cruel e enorme da vida do jovem hoje nas cidades, nos centros urbanos, que é a moradia. Especialmente para esse público jovem que não tem muito dinheiro, não tem muitas garantias e não tem muita noção do que vai acontecer em um ano. Então, o mercado imobiliário hoje, ele esqueceu desse público e ele vem esquecendo há muito tempo.
e não tem nenhum interesse em ajudar esse público da maneira como precisa. Então, em 2014, eu desenvolvi alguns projetos para a construção de uma moradia estudantil específica para esse público, e com muito amor pelo produto e amor pelo projeto e até uma certa ingenuidade, eu saí atrás para vender essa ideia para as grandes construtoras e grandes investidores aqui de Porto Alegre. Então, seria achar um terreno, desenvolver um projeto, esse projeto ser o que a Oca faz hoje, e eles ganharem dinheiro, os moradores no futuro poderem também morar e todo mundo se dá bem, né? Só que é uma ideia que a moradia estudantil e o co-living no Brasil, em 2014, eram inexistentes, esse conceito. Não existia nada perto, palpável, de uma ideia dessas ter alguma chance de dar certo. E de 2014 a 2017, eu passei com esses projetos, vários projetos de construção desses espaços, embaixo do braço, tentando vender toda semana e não conseguia, porque ninguém tinha visão que poderia dar certo. Todo mundo tem uma visão que, primeiro, o jovem não tem compromisso e responsabilidade para morar sozinho, não tem dinheiro e não teria garantias. E o produto seria muito inovador para o mercado gaúcho, né? Então, em 2017 eu cansei, mandei todo mundo tomar no cu. Boa, boa. E resolvi, bom, já que eu tenho tanta... Já que somente eu me vejo levantando essa bandeira e dizendo que vai dar certo, mas preciso do dinheiro deles para fazer de uma forma que o modelo de negócio deles ganhe, né? Eu vou mudar meu modelo de negócios e vou fazer do jeito que eu posso. Que é, em vez de comprar um terreno, construir e passar 2, 3 anos, né, construindo aquele projeto para depois sim alugar para os moradores, não, eu vou alugar os imóveis que eu conseguir e vou sublocar, que seria uma estrutura jurídica permitida no Brasil, temporariamente até eu conseguir vender. Então, em 2017 foi que virou essa chave para mim, e também nesse período eu percebi que eu tinha que fazer tirando a parte profissional, mas a parte pessoal, eu tinha que voltar a olhar para mim, né, quem era o Ricardo, o que o Ricardo estava fazendo na vida dele, que não praticamente em 2017, 2016 eu não tinha muitas felicidades na minha vida, né? Eu tinha uma vida muito morna, né? Porque eu estava vivendo um personagem no mundo corporativo, no mundo engessado, que esse mundo não abraçava as ideias que eu tinha e pessoalmente eu não estava envolvido em tantos projetos pessoais, hobbies que eu teria interesse, porque eu estava eu estava mergulhado nessa vida corporativa, naquela questão que a gente um dia vai enfrentar na vida, que é buscar o objetivo financeiro além da satisfação pessoal, né? Acima da satisfação pessoal. Acho que é assim que a gente foi educado, né? Exatamente. A gente vê que, bom, agora eu vou começar a ganhar dinheiro, né? Ganhar muito dinheiro. E a gente não vê que no nosso dia a dia a gente não é feliz. E ali eu comecei, não vou dizer que eu percebi, eu acordei um dia e percebi, mas ali com alguns amigos, até abraço o João Pedro, que me ajudou muito, queridão, João Pedro Fagundes, ele me cutucou, na verdade ele me deu um soco, assim, cara, o que tu tá fazendo? Vem falar comigo, tem algumas coisas na tua vida que não estão se encaixando, tu tem diversos projetos hoje em dia na tua cabeça, incríveis, e tu trabalha algo que tu não se reconhece. E isso é que a gente tem que dar uma atenção, a tu buscar atividades que tu se reconheça. Então, em 2017, foi uma virada de jogo, assim. Eu resolvi olhar para mim, ver quem eu era, na verdade, começar a descobrir quem eu era, mas ter certeza do que eu não era. Então, o que eu não era, eu comecei a abandonar. E uma das coisas que eu não era esse Ricardo, que trabalhava como corretor no mundo corporativo dos terrenos. E em 2017, então, veio a oportunidade de alugar uma casa na Bela Vista, primeiramente para suprir uma necessidade pessoal, e também a respeito dessa questão pessoal ainda, de 2012 a 2017, eu sempre morei sozinho em Porto Alegre, mas compartilhando o apartamento, né? Tinha um apartamento só meu, mas eu compartilhava.
Então, de certa forma, eu, desde que cheguei no Brasil, depois que morei fora, eu continuei testando a ideia, mesmo que de uma maneira informal, de compartilhar esse imóvel, uma moradia com outras pessoas que eu não conhecia. E de 2012 a 2017 eu devo ter morado com umas 30 pessoas, 20 pessoas diferentes. E sempre experiências sempre experiências muito boas. Nunca um problema grave, entende? Então, em 2017, eu resolvi sair desse meu apartamento, que era um apartamento pequeno, que ele não tinha muito apelo, ele ficava mais longe dos grandes centros que a gente busca aqui, urbanos. E peguei uma casa melhor localizada, uma casa de maior tamanho, na Bela Vista, aqui em Porto Alegre, um bairro nobre. E ali, junto com um amigo, a gente tinha R$ 5.000 cada um para decorar a casa ou pagar o aluguel, os primeiros meses de aluguel. E ali acho que foi o primeiro peitaço assim, de coragem, porque a gente basicamente decorava a casa e acreditava que iam aparecer pessoas para compartilhar com a gente, porque ela estava mobiliada já, né? Então seria essa facilidade. Ou a gente pagava o aluguel, não decorava e ainda assim ficava morando numa casa que não teria a experiência que a gente gostaria que tivesse para os outros moradores. E aí ninguém viria morar, porque ninguém quer mobiliar uma casa como a gente fez, né? Então, com uma verba bem mínima, R$ 10.000, a gente conseguiu decorar essa casa e acreditou que essas pessoas viriam. E foi o que aconteceu. Em um mês, a gente conseguiu ocupar essa casa. Tinham 3 quartos, nós criamos mais 2 quartos adicionais. E nesse primeiro mês já tinha 5 pessoas morando. Eu, ele, que entrou junto de sócio nessa casa, e mais 3 pessoas. E ali, tecnicamente, foi a primeira OCA, fevereiro de 2017. Que legal, velho. Cara, eu acho muito legal escutar essa tua história, porque eu vejo nos teus olhos, assim, a tua autenticidade, a tua paixão por ter literalmente saído do mercado corporativo, que era o que tu tava batendo pé aí, e ter seguido atrás do teu sonho. E eu te parabenizo, cara. É muito Obrigado. difícil de... Um pouquinho mais a fundo, então, no tema da economia colaborativa, assim. Qual é as maiores entraves que tu enxerga, Ricardo, para as pessoas? Por que hoje o público é tão restrito a esse tipo de modelo de negócio? Qual é a dificuldade que o gaúcho tem de dividir espaços de moradia? Cara, me parece que é um preconceito bobo, eu vou dizer, baseado num conservadorismo de comportamento mesmo, né? A gente vem de uma era um pouco mais individualista, né? O consumo é muito exagerado, o nosso ego ele é muito fomentado, né? Hoje em dia, nesses últimos anos, a crescer e a olhar para si, mas a gente não percebe que a vida em coletivo ela sempre esteve à nossa volta, né? Todos nós vivemos em família, ou ainda vivemos em boa parte das nossas vidas. E antes disso, né, toda a nossa questão de sociedade indígena, toda a nossa questão de sociedade mais primitiva viveu sempre de uma forma muito coletiva ao extremo, né? Hoje que nós estamos nesse ponto que praticamente cada ser humano pode ter sua própria casa, sua própria rotina, mas não que isso seja o certo, não que isso faça bem. Para algumas pessoas pode até fazer, mas em algumas fases da vida. E a questão, para mim, não me perder muito na tua pergunta, na visão do gaúcho, é que eu vejo que o mercado gaúcho ele é muito desconfiado, né? Muito desconfiado a respeito de ideias novas e muito desconfiado do que a outra pessoa vai ganhar ou vai agir, né? Deve ter algum embasamento na história por isso, talvez guerras, mas eu vejo que, acima de tudo, é um preconceito, uma preconcepção boba de que a vida em coletivo, a vida de uma forma coletiva vai trazer algum dano. E, na verdade, é muito ao contrário. A vida em coletivo, né, em coletividade, ela só traz ganhos. A perda que você tem diminuindo o seu nível de individualidade
numa experiência de coworking, numa experiência de co-living, ela é irredundante comparado aos ganhos que você tem de troca de experiências, aos ganhos econômicos, aos ganhos de facilidade de rotina que o espaço de coworking e co-living te trazem. Então, eu acredito mesmo que, apesar de a sociedade gaúcha, né, que a Oca hoje está inserida, não ser uma das mais receptivas para a ideia, que todo mundo fala que a gente deveria estar em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, BH, Floripa, e a gente vai um dia estar lá, é uma preconcepção que, se a pessoa se permitir, e que é o que está acontecendo hoje, tanto os proprietários quanto os moradores da Oca se permitem a questionar, ela é rapidamente contornada. E a pessoa vê que ali é um ambiente de muito respeito, muita gestão, muito afeto e muita transparência. E ali, a partir dali, a pessoa pensa, como é que eu não vivo assim? Como é que eu não estava inserido nisso antes? É bem claro que a gente tem visto esse comportamento, tanto dos proprietários agora que trabalham com a gente, inclusive de investidores que estão gostando da ideia cada vez mais, estão vendo como a ideia com gestão funciona bem, e tantos moradores que entram lá e não querem sair mais. Que legal, Ricardo. Cara, eu vejo isso muito aqui também acontecendo no Distrito Empreendedor. E a minha pergunta para ti, até para que fique mais claro para as pessoas que estão nos escutando, assim, como é que é isso na prática? Como é que são esses ganhos na prática para quem está vivendo num co-living, para quem está dentro de uma Oca? Perfeito. É bem importante essa pergunta. Então, a Oca vem refinando a sua entrega de valor bastante ao longo desse tempo, né? A gente começou em fevereiro de 2017 com uma ideia piloto. Eu posso dizer que em agosto, setembro de 2017 tornamos essa ideia uma empresa que foi coincidentemente junto com a segunda Oca, que foi uma cobertura aqui em Porto Alegre. E a partir daí a ideia foi se refinando cada vez mais e ainda hoje está se refinando. Mas basicamente o que a gente entrega de valor hoje para os nossos moradores é o máximo da facilitação para que ocorra a moradia urbana, para que a pessoa possa ter a sua independência de uma forma consciente e divertida. Então, quem mora com a gente tem acesso a grandes estruturas, grandes imóveis que são incríveis. Hoje nós temos quatro imóveis, 3 deles são coberturas. Um é um apartamento menorzinho, mas ainda assim é um belo apartamento. Só que todos eles são em áreas muito boas aqui de Porto Alegre e com grande qualidade de espaço social. Nós temos uma cobertura hoje no Bonfim de 13 quartos. Ela tem 470 metros quadrados. Nós temos também a cobertura da Padre Chagas, que ela tem 450 metros quadrados com 11 quartos. Nós temos a cobertura da 24, que foi essa segunda Oca que eu lhe falei, que ela tem 170 quartos, 170 metros quadrados com 5 quartos. E nós temos esse apartamento na Cidade Baixa, que tem 4 quartos, que é menorzinho. Então, além do morador ter acesso a esses imóveis que jamais, na nossa condição de jovens do momento, a gente teria acesso a ocupar ele sozinho, ele tem uma gama de conveniências que ele paga somente um valor de aluguel, um valor de mensalidade, e esse valor de mensalidade contempla todas as contas que ele teria numa experiência de moradia, que é água, luz, gás, no caso dos prédios, né, condomínio, impostos, né, que seria IPTU, internet. E também tem outros serviços que a gente acabou complementando junto à mensalidade, que está tudo incluído, que é simplesmente para facilitar e melhorar a vida da pessoa, que é a limpeza semanal do espaço, 2 vezes por semana, aulas de yoga, aulas de francês, acesso ao nosso... E, fora isso, acesso aos nossos eventos, ao nosso planejamento de comunidade, que esse é o grande tesouro da Oca, né? Tirando toda a questão estrutural, tirando toda a
a maravilha que é os nossos co-livings no quesito espaço e qualidade, o nosso grande tesouro é o capital intelectual ali dentro. Porque existe um processo de seleção para entrar. Então, as pessoas que estão ali, elas são pessoas que nós temos certeza que elas têm total aptidão ao que a OCA acredita, que é a economia circular, a economia de compartilhamento, a troca de experiências de uma forma mais genuína e afetuosa, inclusive. Então, cada OCA vira uma pequena família. E isso não tem preço, né? Porque você, em vez de estar buscando um quarto, você encontra um lar. Você encontra um lugar com respeito, você encontra um lugar que você vai poder almoçar uma comida caseira, ver um filme, falar dos seus problemas, escutar problemas, né? E criar laços, que é isso que a OCA se propõe a oferecer ambientes, né? Que as pessoas se inspirem com ideias inovadoras e recebam muito afeto. A gente também se propõe a ajudar as pessoas a morarem em espaços que a gente acredita que são espaços de tempo, que são espaços relevantes para a vida da pessoa hoje em dia. Então, ela vai morando de 6 em 6 meses com a gente. Não existe nenhum tipo de pendência maior de tempo. A pessoa que vai renovando conforme ela precisa. E tudo acontece de uma maneira bem mais facilitada em questões burocráticas, né? O contrato é no nome dela e ela que é a garantia. Ponto. Não existe mais envolver pai, mãe, sogro, sogra, vó, para uma necessidade que é dela, né? Se ela tem condições e se ela está falando que vai pagar o aluguel, a gente confia e é ela que está assumindo esse compromisso. Alguns outros mimos que a gente tem é acesso a um serviço de compartilhamento de bicicleta da Loop Bike, que é como se fosse o Bike Itaú, mas é uma startup, que inclusive o Ricardo mora com a gente numa das OCAs. Temos café cortesia todo mês, enviado para as casas. E agora a gente vai desenvolver mais algumas ideias também, cortesia. Cara, sensacional, Ricardo. É demais te estar dizendo isso, assim. E vamos olhar agora, então, para o lado mais de quem está nos escutando e está achando essa ideia fantástica e tem, por acaso, algum apartamento, alguma casa que hoje, tu bem sabe, melhor do que eu, inclusive, como o mercado imobiliário está em baixa, né? Uhum. E a gente tem vários imóveis aí que estão à disposição. Tu consegue entregar uma solução para essas pessoas que não estão conseguindo alugar ou vender ou estão com imóveis parados, com despesas contínuas? Eu consigo entregar, eu consigo passar o meu conhecimento para que essas pessoas, independente de onde elas estiverem, em qual cidade elas estiverem, elas consigam melhorar a eficiência desse imóvel e que lhe gere valor, né, para a sociedade. Que ele abrigue, de fato, as pessoas que precisam morar hoje, que são jovens adultos, são estudantes, e que isso ocorra de uma forma harmônica, tanto com o dono e tanto entre eles, porque é isso que importa, né? Se não acontecer harmonia entre os moradores ou entre os moradores e o dono, tem alguma coisa errada aí. E aí você cai naquele valão que é a moradia compartilhada, que todo mundo pode vir a ter algum trauma, algum problema muito mais grave, né? Então, a OCA hoje se predispõe a ajudar as pessoas com algumas dicas assim fundamentais, que eu posso até listar alguma delas hoje. Primeiro entender que tipo de imóvel você tem, né? Se é um apartamento grande, pequeno, quantas pessoas poderiam morar ali. O ideal é que seja um imóvel que dê para morar mais de 3 pessoas, de 3 a 6 pessoas, eu diria que hoje é um número bem interessante. E se você for buscar pessoas para compartilhar esse imóvel, fazer um processo de seleção. Não simplesmente botar em qualquer lugar, botar em qualquer site e achar que as pessoas vão se conectar organicamente. Não, você vai ter que dar uma olhada no perfil, né? Ver quem é que está indo morar ali, por quanto tempo. Essa questão do tempo influencia bastante, né, na experiência de moradia. Se você tem 3 quartos com cada uma das pessoas ficando só 10 dias em cada quarto, você nunca vai ter um nível de interação porque elas nunca vão se ver em casa. Então esse é um dos pontos, entender qual é que tipo de pessoa você quer, né? Se você quer o turista, se você quer o
o morador a médio e longo prazo. Se seu imóvel, se seu apartamento, sua casa, ele já é de uma magnitude maior, que contemple 10, 15 quartos, bom, aí a gente já está falando de um volume muito maior de potencial de receita, mas um volume potencial também de problemas. Então, nesse ponto, a gente sempre convida você a falar com um profissional que hoje existe no mercado, que é o síndico profissional, né? Essa pessoa, ela já faz a gestão desse tipo de ambiente, só que para apartamentos. Então, o que você tem que fazer com ela é pedir que ela faça esse olhar de gestão para aquele pequeno condomínio, que seria esse imóvel grande. Só isso vai te dar 70%, vai tirar 70% dos teus problemas, né? Se você pedir para ela trazer esse olhar e adequar para uma casa, né? Que contemple 10, 12, 15 quartos, ou até mais. Então, esses dois pontos, o processo de seleção feito de uma forma transparente, mas atenta, e a ajuda de um síndico profissional que vai olhar aquela operação ali como um condomínio, já te põe num patamar muito bom de experiência que você pode fazer só para solucionar um problema pessoal seu, né? Só para fazer um imóvel da família ali, algum bem que está parado, render, gerar valor para a sociedade e para você. E depois disso você vai entender se vai virar uma empresa, vai virar um co-living. Hoje em dia tem espaço para todo mundo, a necessidade de moradia ela é muito alta e ela é muito dinâmica, então nós e assim como o Eduardo, que eu tenho certeza que vê o mercado como abundante, então tem espaço para todo mundo e mais dicas e mais ideias a gente pode dar, é só nos contatarem no nosso Instagram, no nosso Facebook, Oca Co-living, com K, Oca com K, Co-living. Cara, legal. Do nome Oca, porque eu achei demais, principalmente quando tu trouxe o gancho dos indígenas, né? Tu falou um pouquinho ali, acho. Da onde veio a inspiração pro nome? Cara, eu acho que eu sou meio índio, na verdade, sabe? Eu devo ter um ou dois pezinhos lá na Amazônia, porque eu me lembro que a primeira viagem, assim, dos meus sonhos, que eu colei uma foto, assim, no meu quarto, era fazer um mochilão pela Amazônia e chegar lá no Peru, para subir até Machu Picchu. E isso eu devia ter uns 10 anos, acho. E eu me lembro que até hoje ficou aquela foto, assim, aquele possibilidade de mapa. E a natureza sempre foi muito forte na minha vida, muito forte. Tanto que eu prefiro estar no mato e na cachoeira do que na praia. E no desenvolvimento da ideia da Oca, né, na questão ali em 2017, eu já estava com um certo ranço a respeito dessa prática que a gente tem de trazer o nome, conceitos americanos para o Brasil, né? Como se eles fossem melhor que a gente. Na verdade, eu acho que a gente é muito melhor em muitas coisas que eles fazem. A gente tem diferenças e tem coisas que a gente é boa e tem coisas que a gente é ruim, mas em níveis de empatia e afeto, a gente é 1000 vezes melhores que qualquer país norte-americano. Então eu não quis perder essa raiz brasileira, essa raiz tão forte da nossa cultura brasileira, que sempre me fascinou, mas estudando um pouquinho mais, e olha que eu estudei bem pouco, assim, referente ao tamanho do assunto, a respeito da cultura indígena, eu comecei a ler o quanto que a nossa cultura brasileira ela tem de origem na cultura indígena, né? Palavras como pipoca, palavras como capão, palavras como Iguatemi, Copacabana, Ipanema, são todas indígenas. Por exemplo, o Brasil é um dos únicos países que utiliza uma palavra original para pipoca. O resto tudo é popcorn. Em qualquer país da Europa é popcorn. E é bonito, parece besta, mas é bonito isso, cara, porque pipoca quer dizer pele que rasga, e é sensacional. E aí, voltando ali em 2017, eu fiz algumas consultorias com um pessoal muito incrível também, da Shoot the Shit. Abraço pro Braga, inclusive, se estiver escutando. E ele pediu para eu buscar o que eu acredito que se relaciona com o nome e com o conceito, né, desse compartilhamento, dessa harmonia de interações
dentro de uma casa e fora de uma casa. E aí eu cheguei na Oca, né? Que é a casa para os indígenas, para os índios. No Brasil tem mais de 3.000 tribos. Mas basicamente, em todas as tribos, uma oca, ela nunca é de uso individual. Dificilmente ela vai ser de uso individual. Ela vai ser, no mínimo, compartilhada por mais de 10 famílias indígenas. E a gente está falando de famílias indígenas, né? A gente está falando de um índio por família, né? A gente está falando de um grupo de índios por família. E essas ocas, elas não têm... elas não separam seus espaços no meio. São sempre grandes círculos ou grandes quadrados, todos abertos, com um nível de interação muito grande, mas ainda assim com muito respeito. Então, essa harmonia interna e essa harmonia externa que eles têm com a natureza, para que a tribo se desenvolva sem acabar com os recursos da região, bateu assim na minha cara, tem que ser oca. Aí eu determinei que seria oca. Ainda mantivemos o nome de Coliving, porque nos interessa assim, ser referência desse assunto, e a gente hoje já é. Então, foi. E aí, a partir disso, como é engraçado, né? Quando a gente se conecta com o nosso propósito, né? As pessoas começaram a me identificar como o cacique da oca. Então, aí se eu já me sentia índio internamente, agora externamente fechou todas. E aí fechou. Fechou, assim, o nome de oca. Ricardo, que demais, velho. Demais. Parabéns, velho. Tu é um visionário, tu é um cara que, quando tu fala sobre empatia e sobre o teu propósito com a oca, tudo fica tão mais bonito e mais claro para mim, assim. Eu já admirava muito essa tua iniciativa, porque eu também tive a felicidade de morar em apartamentos compartilhados. Inclusive, tive uma experiência muito parecida com as tuas na Austrália, onde eu também, em 2015, subbloqueei um apartamento, né? Então, eu sei dos benefícios que existem em morar junto com outras pessoas, principalmente para uma pessoa que chega num país sem nenhum amigo, né? Sem nada, e com muita vontade, muito desejo de aprender e de sugar informação nova. Então, tu tá nesses ambientes, assim, simplesmente um grande diferencial para tu te inserir no mercado, para tu te inserir numa sociedade, né? E é tão difícil isso quando a gente está dando um passo na nossa vida. E eu digo isso pensando muito nos jovens que vêm do interior para cá, para Porto Alegre. Tenho certeza, como tu já disse, tu já está avançando para o mercado de Santa Catarina, enfim, está indo para o norte, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E muitas pessoas, né, vão se beneficiar da oca. Cara, por fim, então, tu já passou o teu Instagram, mais algum perfil que tu possa passar, que o pessoal possa te encontrar, caso queiram tirar alguma dúvida, caso queiram te contatar, diz aí, faz um merchan aí. Show. Então, queria agradecer de novo, Dudes. Queria, então, só resumir o nosso crescimento nesse pequeno ano de muito trabalho, mas ano maravilhoso de expansão. A gente está hoje com 4 ocas, 32 membros, em praticamente um ano, né? Estamos indo para a 5ª oca em Porto Alegre, um prédio inteiro, com 21 quartos. Quem tiver interesse em Porto Alegre para morar, entre em contato com a gente, vai ser incrível. O processo de seleção começa agora, provavelmente em dezembro, e a ocupação em fevereiro. Nosso site é www.ocacoliving.com.br. Nosso Instagram e Facebook é ocacoliving, com K, sempre com K. E a gente está à disposição. Quem quiser conversar, quem quiser falar sobre expansão nessas cidades que a gente procura. Nossa ideia é estar em São Paulo, no máximo no segundo semestre do ano que vem, e depois Rio e Florianópolis, mas isso, se surgir mais investidores ou se surgir algumas situações mais confortáveis, né, de expansão, a gente pode alterar. Outras cidades não estão descartadas. O nosso sonho maior em 2021 é Lisboa. E aí que está o grande sonho da Oca, mas é criar uma rede de acesso, que no minuto que você acessa uma das casas, você tem acesso livre às outras casas. Então, ressuscitar um pouco daquela mentalidade do couchsurfing, que existiu durante um tempo, que é, se você entrar numa das ocas, você vai poder ficar no sofá pelo menos uma semana, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, em qualquer uma das outras ocas no mundo.
né? Então é um grande sonho aí que está sendo desenvolvido, mas a Oca não quer ser a rainha nem a referência completa desse assunto. A gente está criando justamente, querendo criar justamente a discussão sobre esse assunto e daqui a pouco pensar em novos modelos, né, de moradia, enquanto o modelo certo não vem. Que legal. Ricardo, muito obrigado. Cara, pessoal, investidores que queiram saber mais da história do Ricardo, entrem em contato, a Oca, tenho certeza, vai explodir muito mais do que já explodiu. E, cara, para você que está nos escutando e gostou do podcast, manda o seu comentário, fala pra gente quais são os temas que você gostaria de saber. Hoje, o nosso tema foi a economia colaborativa. Recebi essa fera, esse cara visionário. Meu, parabéns. E é isso aí, cara. Estamos chegando ao fim aqui, já estourou o nosso tempo. Muito obrigado pela tua presença, cara. Fiquei muito feliz de te receber. Muito feliz de estar aqui contigo, Dudis. Valeu! Abraço!